Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com paz do Senhor. Quantos aqui estão felizes com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Eu sempre digo que é um motivo de muito privilégio falar da palavra do Senhor. Eu falo que estar aqui nessa posição ministrando a palavra do Senhor é uma honra. Quando a irmã Cida me mandou mensagem, ela me mandou mensagem, acho que era sexta para quinta-feira. E eu confesso que no primeiro momento eu fiquei, nossa, não sei se eu vou, mas é um privilégio. A gente nunca pode esquecer que fazer a obra do Senhor é um grande privilégio. Ela me trouxe, já um tema definido, pediu para que falasse a respeito, de como nós estamos escolhendo passar pela dificuldade. Nós precisamos aprender a passar pela dificuldade, pelo dia mal, da maneira certa. E para começar a mensagem, eu queria pedir para que o Lucas colocasse Salmos 103, versículo 2. Hoje a palavra que eu vou ministrar é uma história bem conhecida. Os irmãos me desculpem se eu estiver um pouco ofegante, mas vai chegando o sexto mês de gravidez, vai faltando um pouquinho o fôlego, mas glória a Deus por isso. Bendizei ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Guarde esse texto. Bendizei a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos. A palavra que eu vou ministrar está lá no livro de Êxodo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a história de Moisés e dos israelitas, de todo o processo de saída. Então, esse povo é um povo que era escravo. Esse povo, os israelitas, eles eram um povo que começaram a se multiplicar lá no Egito. Então, antes de Moisés, teve José. Então, José governou por alguns anos, a gente já sabe a história de José. E aí, foram se trocando aí reis, foram mudando governantes. E aí, nisso, passou-se aí um grande período onde o povo começou a ser escravizado, porque era um povo forte. Eles começaram a se multiplicar muito. Então, eles começaram a enxergar os israelitas como uma ameaça. Então, logo, eles escravizaram. Então, se eles enxergavam como uma ameaça, escravizaram esse povo. E essa história, eu acho que todo mundo já conhece, o nascimento aí de Moisés. Então, a gente sabe que Moisés ele foi escolhido para esse tempo, para libertar o povo israelita. E esse contexto desse povo é um contexto bem pesado, é um contexto de escravidão, é um contexto de muito sofrimento. E Moisés nasce com esse propósito de ser o libertador do povo de Israel. Então esse povo, ele viveu sob escravidão 430 anos. Não estou falando de 10 anos, 5 anos, a gente está falando de 430 anos de escravidão. Então a gente sabe que a escravidão naquela época, assim como hoje também, mas hoje isso já não é um tema que existe, pelo menos nos grandes centros. Mas eles eram escravizados sem direito nenhum, sem nada, só trabalhando, se alimentando do mínimo possível. Então esse povo vinha desse contexto de muito sofrimento, de muita dor, de muita humilhação. Então imagina você ser tirado dos seus direitos, você viver para trabalhar e você não receber nada em troca. Hoje nós trabalhamos, mas nós temos o nosso salário, nós temos os nossos direitos. Naquela época não existia direito trabalhista. Então naquela época eles realmente eram escravizados dos seus direitos. Então esse povo vem desse contexto de muita opressão, de sofrimento. E esse povo conhecia o Senhor. Então por diversas vezes esse povo, provavelmente de 430 anos, eles clamavam ao Senhor. Eles pediam para que o Senhor fizesse algo a respeito. Pediam para que o Senhor enviasse um libertador, para que o Senhor os livrasse da escravidão. E Moisés nasce nesse contexto, com esse propósito. Mas o que eu quero focar nesse texto, que nós vamos ler lá em Êxodo, nós vamos ler a partir do versículo do capítulo 13, e aí eu vou trazer algumas referências aqui. Eu quero focar no processo de libertação do povo israelita.
Então a gente precisa lembrar, por isso que eu estou fazendo essa introdução, para a gente entrar de fato na mensagem. Então a gente precisa lembrar que esse povo, eles vieram de um contexto de escravidão, eles estavam 430 anos vivendo em sofrimento, sendo escravizados. Então guardem isso na mensagem. E esse povo, né, Moisés nasceu, a gente já sabe de toda a história, a gente cresce ouvindo a história de Moisés, desde a escola bíblica, as crianças. A gente sabe de tudo isso, que ele foi escolhido, houve um momento em que ele teve um encontro com Deus, ali na sarça ardente, ele recebeu a missão de ser o libertador do povo, e é a partir daí que a gente vai começar a mensagem. Então esse povo, eles presenciaram o poder de Deus, eles presenciaram através de Moisés e de Arão, eles viram as manifestações do poder de Deus. Então, alguém aqui lembra quais foram as 10 pragas? Alguém lembra? Olha o Alisson. Então esse povo presenciou o poder de Deus através da vida de Moisés e da vida de Arão. Então, quando o Senhor levanta Moisés e decreta a ele essa missão de que ele vai ser o libertador do povo, Moisés vai até o faraó e fala para que ele liberte o povo. Só que foi todo um processo até que isso acontecesse. Então houve 10 pragas que foram acontecendo até que realmente o faraó pudesse libertar o povo. Então a primeira manifestação do poder de Deus, a primeira praga, foi a água que se transformou em sangue. E todos os peixes morreram. Essa foi a primeira praga. E os israelitas presenciaram isso, presenciaram o poder de Deus. Imagina você presenciar Deus transformando uma água em sangue. Eles presenciaram. Depois veio a segunda praga, das rãs. Eles presenciaram novamente Deus se manifestar pelo seu povo, pedindo para que liberte. Então, depois veio a terceira praga, dos piolhos. Depois a quarta praga, que foram ali as moscas. E depois pestes dos animais. Então todos os animais morreram. E depois úlcera, né, que era como se fosse uma ferida nos egípcios. E depois chuva de pedras, gafanhotos, trevas durante 3 dias. Ou seja, durante 3 dias não se apareceu o sol. E por último, o que a gente mais lembra quando a gente fala das 10 pragas, foi a morte do primogênito. Então, guardem isso. Esse povo presenciou a manifestação do poder de Deus. Presenciou Deus se levantar e fazer algo a respeito pelo seu povo. Eles presenciaram, e aí lá no Êxodo, se o Lucas puder abrir, Êxodo, capítulo 13, versículo 17, que é quando finalmente, depois de todo esse processo aí de pragas, o faraó decidiu libertar o povo israelita. Se puder colocar aí, por favor, Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Enquanto a Aria coloca aqui, eu vou lendo aqui. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas fato é, tendo o faraó deixado ir o povo. Então nesse momento, depois que chegaram-se aí a 10ª praga, o faraó de fato libertou o povo, deixou o povo ir. E aí algo que é importante também, lá em Êxodo capítulo 13, no versículo 21 e 22, vou ler por aqui. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, no momento em que o povo começa a peregrinação, o faraó dá ordem para que o povo possa ir, né, em busca da terra prometida. O Senhor colocou ali diante deles uma nuvem para que protegessem eles durante o dia. Então, durante o dia tinha uma nuvem para proteger o povo do sol, e durante a noite uma coluna
fogo. Então, mais um milagre, mais uma manifestação do poder de Deus, esse povo presenciou. E aí, após isso, continuando a caminhada, o Senhor abriu o Mar Vermelho, que é o que a gente mais lembra quando a gente fala da história de Moisés, da história da libertação do povo israelita. Mas antes de tudo isso, do Mar Vermelho se abrir, aconteceu tudo isso. O povo presenciou o poder de Deus, presenciou através das pragas, presenciou através da coluna e das nuvens que protegiam o povo do sol durante a noite, e o Senhor abriu o mar para que eles pudessem atravessar. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se um seco. As águas foram partidas. Então imagina o mar sendo dividido ao meio. Foi isso que esse povo presenciou. Imagina você diante de um mar e você vê um mar se partindo no meio. É uma cena que assim, você fica maravilhado de ver isso, só de imaginar isso acontecendo. E aquele povo viu isso ali na frente, diante dos olhos deles. Eles passaram pelo mar. Lá em Êxodo 15, 22, e fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sul, e caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então, depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, eles atravessaram, viram o poder de Deus sendo manifestado, e eles passaram em terra seca. Eles caminharam durante 3 dias no deserto, e eles não acharam água. E aí, agora eu quero chegar no ponto principal da mensagem. Sabe o que esse povo fez nesse momento? Depois de terem presenciado o poder de Deus através das pragas, depois de terem visto o Senhor se manifestar ali através das nuvens e da coluna de fogo. Êxodo 15, 24. Coloca para mim, por favor, Lucas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho e lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces, e ali lhes deu estatutos, uma ordenança ali os provou. Percebe tanto que é forte essa mensagem? E o povo murmurou contra Moisés. O mesmo povo que presenciou a manifestação do poder de Deus através das 10 pragas, o mesmo povo que viu o Senhor colocando nuvens sobre eles para que eles ficassem protegidos do sol, o mesmo povo que viu o Senhor colocar uma coluna de fogo durante a noite, o mesmo povo que viu o Senhor abrir o Mar Vermelho, é o mesmo povo que murmurou contra Moisés. Percebe o quanto nós esquecemos facilmente das bênçãos do Senhor? Por isso que eu quis começar a mensagem lendo lá em Salmo 103. Bendizer a minha alma ao Senhor, e não te esqueça nenhum dos teus benefícios. Esse povo presenciou o poder de Deus. Esse povo presenciou as 10 pragas. Esse povo viu o Mar Vermelho se abrir. E esse povo, na primeira dificuldade, murmurou, reclamou. Porque vamos pensar o seguinte: se Deus se manifestou através de 10 pragas, se Deus foi capaz de abrir o Mar Vermelho, o que é transformar uma água amarga em doce? Isso é quase que assim, insignificante para tudo aquilo que eles já tinham presenciado até ali. O que era transformar uma água amarga se Deus transformou a água em sangue? O que seria isso? Mas na primeira oportunidade, o povo
precisamos vigiar o nosso coração, porque às vezes, lendo a mensagem, é fácil a gente criticar o povo, a gente falar, nossa, que povo ingrato, nossa, por que eles tomaram essa atitude de murmurar depois de presenciarem tantos milagres, tantas manifestações do poder de Deus? É fácil a gente apontar o dedo e falar, não, se fosse eu não estaria murmurando. Se fosse eu faria diferente. Mas eu quero te convidar nesse exato momento a pensar quantas vezes você orou e Deus supriu as suas necessidades, Deus proveu na sua vida financeira, na sua saúde. Quantas vezes Ele não fez isso e quantas vezes você reclamou? Quantas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós questionamos, a nossa oração para Deus é: Senhor, me dá isso, Senhor, eu não tenho isso, Senhor, faz isso. A nossa oração dificilmente começa com: Senhor, obrigada. Obrigada pelo dia, obrigada pelo alimento, obrigada pela falta. Obrigada por essa dificuldade que eu estou passando, Senhor. Obrigada por essa luta, o que o Senhor quer me ensinar passando por esse momento de dificuldade. Dificilmente nós começamos a nossa oração agradecendo ao Senhor no momento de dificuldade. Dificilmente nós nos posicionamos agradecendo ao Senhor. Na primeira dificuldade, às vezes o nosso posicionamento é reclamar do que ainda falta. E eu me incluo nisso. Eu confesso que enquanto eu estudava, preparava essa mensagem, eu orava e falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque tantas vezes coisas pequenas a gente tem reclamado, a gente tem questionado ao Senhor, e às vezes a gente esquece de agradecer pelo ar que nós estamos respirando. Nós esquecemos de agradecer pelo alimento que nós temos ali no nosso lar. E quando a gente olha para esse povo que presenciou todos esses milagres, eles tomaram uma atitude de murmuração, e nos dias de hoje não é diferente. Na primeira dificuldade, no primeiro problema, infelizmente, a nossa tendência é reclamar. Eu sei que é difícil ouvir esse tipo de mensagens, confronta a gente, mas nós precisamos mudar. O Senhor, Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja remida, regenerada. E nós não entraremos para o céu se nós mantivermos as mesmas práticas. Às vezes uma palavra que vai te confrontar é essa palavra que você talvez precisa. Porque nós precisamos consertar a nossa vida, nós precisamos endireitar as nossas veredas aqui na terra. Você não vai consertar as suas veredas, endireitar os seus caminhos, deixar os seus pecados no céu. É aqui que você precisa mudar de vida. É aqui que você precisa ter um comportamento diferente. É aqui que nós precisamos escolher andar de forma diferente. Eu estava até falando essa semana com o meu esposo, compartilhando algo que eu fiquei pensando. Se alguém vem e bate no seu carro, não é uma coisa agradável de se passar. Ninguém gosta de passar por isso. Mas vamos pensar o seguinte: só bateram no seu carro porque você tem um carro. Se você não tivesse um carro, não tinha como ninguém bater em você. Às vezes a gente está lidando com uma dificuldade porque um sonho se realizou nas nossas vidas. E às vezes o nosso posicionamento é reclamar. Mas não tem como você perder algo que você não tem. Se você está perdendo, se você está passando por alguma dificuldade, é porque você tem algo para perder. Você tem algo para passar por uma dificuldade. Não tem como você perder o que você não tem. Só batem no seu carro porque você tem um carro. Você só passa por dificuldades no seu trabalho porque você tem um trabalho. Você só passa por dificuldades no seu casamento porque você é casado. Você só vai passar por problemas se você tiver algo ali. Você não vai perder aquilo que você não tem.
E às vezes a nossa primeira atitude é reclamar diante da dificuldade, em vez de agradecer ao Senhor, em vez de bendizer ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito. E algo que me chama a atenção quando eu olho para esse povo que passou ali pelo processo, pelo Mar Vermelho, todo o processo de peregrinação, esse povo, eles não entraram em Canaã. Essa primeira geração que murmurou não entraram na terra prometida. E o murmurador não vai receber as bênçãos do Senhor. É forte isso, é difícil, mas é uma grande verdade. Porque imagina você, quando você faz uma coisa para uma pessoa, você vai lá de todo o bom coração e faz para aquela pessoa e a pessoa reclama. Você sente vontade de fazer de novo para aquela pessoa? Você não sente vontade. E às vezes eu fico pensando, Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, porque se fosse eu, ou se fosse você no lugar dele, será que a gente continuaria insistindo? Porque às vezes a gente recebe uma bênção, logo depois a gente já se esquece, já começa a reclamar. E Deus, Ele é tão misericordioso que ainda assim Ele continua tendo paciência, Ele continua nos ensinando, Ele continua nos orientando, Ele continua nos moldando a cada dia. Então, não é ruim quando a gente faz isso por alguém, a gente vai ali com todo o cuidado e a pessoa fica reclamando do que você fez, é desconfortável. Então, será que Deus não sente um pouquinho de desconforto também com a nossa ingratidão? Será que Ele não sente um pouco de desconforto com a nossa murmuração, com a nossa ingratidão? Porque a murmuração, para mim, ela é uma oração contrária a Deus. É uma oração contrária. Você está questionando as coisas que Deus tem feito e Deus não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de tudo. E quando você começa a reclamar, você está questionando esse controle. Você está questionando aquilo que Deus está provendo na sua vida. Quando você começa a questionar demais, quando você começa a colocar no seu coração, reclamar de tudo. Então a murmuração, ela nos impede de enxergar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O povo estava tão preocupado com a água, tão preocupado em reclamar, em procurar um motivo, que eles se esqueceram completamente que Deus havia abrido o Mar Vermelho para eles passarem. Esse povo presenciou coluna de fogo. Esse povo presenciou as 10 pragas. Mas a murmuração nos distancia de enxergar o cuidado de Deus. A murmuração, a ingratidão nos distancia de enxergar o quanto Deus é bom nas nossas vidas. O quanto Ele é misericordioso. Eu falo que os murmuradores têm memória curta. Porque a gente se esquece muito rápido das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. E um coração murmurador, uma pessoa que não sabe passar pela dificuldade da maneira certa, ela viverá uma vida de insatisfação. Uma pessoa que está sempre murmurando, que está sempre reclamando, ela é uma pessoa negativa. Ela é uma pessoa triste, porque ela não consegue enxergar coisas boas. E sim, tem coisas boas, mesmo no dia da dificuldade. Nós precisamos aprender a enxergar as coisas boas, precisamos aprender a enxergar ainda no dia mau o cuidado de Deus nas nossas vidas. O problema é que a gente não faz esse exercício de enxergar as coisas boas. A gente não faz esse exercício. É muito mais fácil olhar para aquilo que falta, olhar para as necessidades que ainda não foram supridas. Eu gosto de tempos em tempos, quando eu percebo que meu coração está se distanciando da gratidão, de fazer um exercício, que é de lembrar como era a minha vida 10 anos atrás, o que eu tinha há 10 anos atrás e o que eu tenho hoje. Quando a gente para pensar onde eu estava, o que eu estava comendo, o que eu estava vestindo, em que lugar eu estava 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu tinha as mesmas condições que eu tenho hoje? Não.
Então, se eu não tenho, eu tenho motivos para agradecer. Porque sim, eu progredi. Ainda não cheguei onde queria, mas sim, progredi. Dei passos. O Senhor cuidou de mim e supriu as minhas necessidades até aqui. A gente precisa continuamente fazer esse exercício. Nós não podemos esquecer de bendizer ao Senhor. Nós não podemos esquecer dos feitos que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer do cuidado dEle continuamente. E às vezes, nós só valorizamos quando perdemos. Nós só valorizamos quando nos falta saúde. Já viu tanto que é difícil quando você está doente? Aí você fala, nossa, quando eu estava bem eu fazia isso, eu fazia aquilo. E quando você estava bem, quantas vezes você parou e agradeceu pela sua saúde? Quantas vezes você parou e falou, Senhor, obrigada, porque hoje eu consigo ir para o meu trabalho. Obrigada por esse trabalho que eu tenho. Obrigada por essa saúde. Obrigada por ter levantado. Mas a gente lembra quando a gente perde. A gente lembra que era bom aquele tempo quando a gente perde. Que não sejamos assim. Não esperem perder para valorizar aquilo que Deus tem te dado. Seja grato hoje. Um coração grato vai alcançar Canaã. Vai alcançar as promessas de Deus. Eu já ministrei aqui outras vezes sobre a história de José. José tinha tudo para ser um reclamão. José tinha tudo para murmurar. Porque José primeiro foi rejeitado na própria família, pelos seus irmãos. Depois ele foi lançado ao poço, foi vendido pelos seus irmãos. Depois ele se tornou escravo na casa de Potifar. Depois ele foi injustamente acusado de assediar a esposa de Potifar. Depois ele foi para a cadeia sem ter feito absolutamente nada de errado. Até que de fato ele se tornasse governador e passou por muitas dificuldades. E eu te garanto, você não vai encontrar José reclamando. Você vai encontrar José fazendo sabe o quê? O melhor dentro das condições que ele tinha. Quando ele vai para a casa de Potifar, ele não é só mais um escravo, ele se torna o melhor escravo. Tanto que ele assume uma posição de governar a casa de Potifar. Potifar confiava em José. Quando José vai para a cadeia, José passa a administrar outros presos. Mas ele poderia muito bem reclamar. Por que eu estou passando por isso, Deus? Por que eu fui rejeitado pela minha família? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Eu não fiz nada para isso tudo acontecer na minha vida. Mas José sabia a quem ele servia. Ele sabia que tudo que acontecia na vida dele tinha um propósito. Nós precisamos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos esquecer que Deus é um Pai amoroso. Você com seu filho, você não cuida do seu filho? Você não pensa nas necessidades do seu filho? Às vezes a gente deixa de priorizar uma necessidade que a gente tem, de comprar uma coisa que a gente queria, pensando no nosso filho. E nós somos maus. Nós somos maus. Nós somos egoístas, na nossa carne. Então, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, porque Deus que é bom não vai te dar boas coisas. O problema é que nem sempre aquilo que você pede é aquilo que você precisa. O Senhor, Ele sabe que se às vezes Ele te entregar aquilo, seu coração não está preparado para receber aquilo naquele momento. Então Deus é bom, nós não podemos nos esquecer que Ele é bom, que Ele nos ama, que tudo coopera para o nosso bem, que a dificuldade sim, ela coopera para o nosso bem, o dia mau sim coopera para o nosso bem. Só que às vezes nós nos esquecemos da bondade de Deus. Nós esquecemos que Ele é bom, que Ele cuida das nossas necessidades todos os dias. Todos os dias o Senhor te faz acordar, te faz respirar.
Às vezes você chega atrasado num lugar, aconteceu um problema. Às vezes aquilo pode ter sido um livramento. Às vezes Deus te livrou de um acidente. Às vezes Deus te livrou de um problema que ia acontecer na sua vida. E a primeira coisa que nós fazemos diante dessa situação é reclamar. Quando algo sai do nosso controle, quando algo sai daquilo que a gente planejou, o nosso posicionamento é reclamar, em vez de falar, Senhor, obrigado, não sei o que iria acontecer se eu tivesse chegado no horário. Quantas vezes a gente já não viu situações de pessoas que deixaram de embarcar no avião e esse avião caiu e aconteceu um acidente? Nós não podemos esquecer que Deus é bom e que Ele cuida dos seus filhos. Nós não podemos esquecer que Ele nos ama. E o seu posicionamento diante da dificuldade vai determinar se você vai ou não entrar em Canaã. Se você vai ou não receber a sua bênção. Porque o Senhor prova os nossos corações. Então, se você não souber passar pela dificuldade da maneira certa, você pode não entrar em Canaã, como aconteceu com esse povo. Porque eu estou trazendo aqui só das situações em que eles murmuraram. Mas o povo continuamente, durante toda a peregrinação, reclamou, murmurou. Se você estudar o livro de Êxodo, você vai encontrar o quanto esse povo murmurou. Depois que Moisés orou e de alguma forma a água se tornou doce, esse povo, eles foram para o deserto de Sim. E aí a gente vai encontrar lá em Êxodo 16, eles dizendo assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão e fartar. Pois nos trouxeram a esse deserto para matar-nos de fome essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente uma porção cada dia. E esse povo, eles não se fartavam de carne, porque eles eram escravos. Só que já percebeu quanto a gente tem uma tendência, às vezes, a achar que era melhor antes? Não, se você saiu daquele lugar porque estava ruim. Se você tomou uma decisão ali é porque estava ruim. Só que é como se viesse algo dentro do nosso coração, a vontade de reclamar, de murmurar tão grande que às vezes a gente se esquece que não estava bom naquela situação. E a gente começa a reclamar: eu deveria ter ficado lá era melhor, não era melhor. O povo clamou 430 anos ao Senhor. Então, se tivesse bom, por que o povo ia clamar por um libertador? Se estava tão bom lá naquele lugar, por que o povo clamou para que Deus enviasse, para que Deus fizesse algo a respeito, então não estava bom? E nós precisamos vigiar o nosso coração. Nós precisamos. O Senhor diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar que é doce o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou videira e figos? Tampouco fonte de água salgada pode jorrar água doce? Da sua boca e da minha boca não convém palavras torpes, não convém murmuração, não convém jorrar da nossa boca esse tipo de coisa. Não convém de um cristão ser um murmurador. Não convém de um povo santo, de um povo escolhido, a murmuração, a reclamação. E a gente precisa pensar o seguinte: você e eu somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Por que as pessoas vão querer vir para uma igreja de um Deus que não faz nada pelo seu povo? Por que as pessoas vão querer vir para a igreja de um Jesus que não faz milagres, que não cuida do seu povo? Como é que as pessoas
desejar congregar numa igreja se você o tempo todo reclama da sua igreja? Como é que as pessoas vão desejar sentar nessa cadeira se o que você fala da sua igreja é sempre negativo? Às vezes, o que falta para ganharmos as pessoas para Jesus é nós mudarmos o nosso comportamento. As pessoas precisam olhar para mim e para você e querer Jesus que está na minha e na sua vida. Se as pessoas não enxergarem em mim, em você, Jesus, elas não vão vir para a igreja. Talvez você esteja esperando, você acha que seja pela eloquência e não é pela eloquência que você vai ganhar as pessoas para Jesus. Não é muitas vezes por palavras, é por comportamentos. Se você sempre se comporta de uma maneira insatisfeita, se você sempre se comporta de uma maneira de ingratidão, que razão as pessoas vão ter para estar aqui na igreja? Se você que diz que serve a Deus, se você que é batizado, se você que é filho remido, não está satisfeito, você vai ter vontade de ir para um lugar onde as pessoas estão falando que aquele lugar é ruim? Você não vai sentir desejo de estar num lugar onde as pessoas estão falando que aquele lugar é ruim. Você não tem vontade. Agora, quando você escuta de uma pessoa que aquele lugar é maravilhoso, que aquilo mudou a vida dela, que aquilo fez diferença, você quer aquilo também. Você sente vontade de estar naquele lugar. Você sente vontade de ter aquele Jesus. Às vezes o que falta para a gente ganhar o nosso familiar, porque os nossos familiares são quem realmente nos conhece. Porque uma coisa é eu ser aqui na igreja, bonitinha, sentadinha, arrumadinha, outra coisa é o meu dia a dia. Então, se no meu dia a dia eu não honro ao Senhor sendo grato, se no meu dia a dia eu tenho um comportamento de murmuração, você pode falar a palavra mais bonita, você pode ter todos os versículos memorizados na sua mente, você não vai ganhar as pessoas para Jesus. As pessoas não vão querer Jesus. Então nós precisamos entender a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Não convém a nós termos um comportamento de ingratidão. Por que a história de José nos impressiona tanto? Porque a gente presenciou os milagres, as coisas acontecendo, e que em nenhum momento ele se comportou numa posição de murmurar. Em todo o tempo, ele fazia o melhor dentro das condições que ele tinha. E nós precisamos ser como José. Nós precisamos sair do papel de vítima, sair do papel e do lugar onde tudo me falta, tudo eu reclamo, tudo eu questiono. Você não encontra esse povo perguntando para Arão e Moisés o que eles poderiam fazer. E às vezes nós temos tido esse posicionamento. É muito fácil a gente vir e criticar quem está aqui na frente, os pastores. Mas quantas vezes eu e você temos chegado até o nosso pastor e a pastora e perguntado o que eles precisam? Eu estou vendo que as coisas não estão fluindo, eu estou vendo que as coisas não estão caminhando. Quantas vezes você já chegou diante do seu pastor, da sua pastora, da liderança e já falou: como eu posso ajudar? Eu estou vendo que as coisas não estão andando nisso aqui, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que é mais fácil? Nossa, não tem nada na igreja. Nossa, a programação eu não gostei do louvor, eu não gostei da palavra, eu não gostei de quem estava ministrando. Mas quantas vezes você chegou e falou: pastora, tem uma pessoa aqui, ó, maravilhosa para pregar. Pastora, quero fazer um evangelismo, eu vou ali fazer esse evangelismo. Eu estou achando que está faltando evento na igreja, então eu vou me prontificar para organizar um evento na igreja. Só que às vezes o nosso posicionamento é: nossa, não tem nada. Nossa, falta isso na minha igreja. Nossa, isso está acontecendo. Nesse momento em que você toma um comportamento de murmuração, você está murmurando contra Deus. Porque quando a gente para pensar, por exemplo, Moisés, ele falava face a face com Deus. Milagres aconteciam através de Moisés. E mesmo assim o povo não estava satisfeito. Ou seja, o problema não é o pastor.
O problema não é a liderança. Às vezes o problema é o nosso coração ingrato. Às vezes o problema é o nosso posicionamento. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas nós precisamos mudar e endireitar as nossas veredas. O Senhor vem buscar uma igreja santa. Você não vai se consertar no céu. E infelizmente, se a gente não mudar o nosso comportamento, se a gente não tiver uma mudança, se a gente não servir a Deus de verdade, nós corremos o risco de estar na igreja e não estarmos no céu. Isso é muito sério. A gente não pode se esquecer disso. O Senhor vem buscar uma igreja santa. O Senhor vem buscar uma igreja remida, mudada, transformada. Não convém a gente continuar com as mesmas práticas. Não convém a igreja continuar andando da mesma maneira. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver a diferença. A diferença entre uma pessoa que serve e uma pessoa que não serve. As pessoas precisam olhar para você e querer esse Jesus. Querer essa mudança. Querer viver uma vida como você vive. É isso que vai ganhar as pessoas para Jesus. É isso que vai fazer a diferença na nossa família, no nosso bairro, no nosso comportamento. A nossa maneira de viver Jesus. A nossa maneira, a nossa vida, ela vai pregar mais do que qualquer outra mensagem. E eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil passar por algumas dificuldades. Mas o Senhor está dizendo em Salmos, está deixando essa orientação: bendizer a minha alma ao Senhor e não te esqueça nenhum dos teus benefícios. Se você parar para pensar agora, você não tem nenhum motivo para agradecer? Você não tem absolutamente nada para falar, não, Deus é bom. Porque se eu paro para olhar a minha vida e a minha história, eu tenho sim muitos motivos para agradecer ao Senhor. Tenho muitos motivos para agradecer. Ainda não tenho tudo que gostaria, mas tenho tudo que preciso. E eu falo que assim, nós vamos ser provados nisso. Eu falo que essa semana mesmo estava numa semana um pouco difícil. Eu falo que esse ano, para quem tem empresa, não está um ano fácil. Nós estamos sim sendo impactados na economia. Sim, as pessoas estão deixando de comprar algumas coisas. Então essa semana estava uma semana um pouco difícil. E aí eu por um momento quis me entristecer. E me entristeci. E aí eu fui à noite orar ao Senhor. E ali eu orei, chorei diante do Senhor. E fui dormir. Só que a minha oração, ela não foi uma oração de gratidão. Ela foi uma oração de questionamento. De perguntar, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que as coisas não estão fluindo? E eu fiz essa oração. E eu acordei pela manhã, eu não estava me sentindo melhor. E aí eu pensei, em vez de orar novamente, falando ao Senhor do quanto está sendo difícil para mim, eu vou fazer uma oração diferente. E está até aqui no meu bloco de notas, porque eu gosto muito de escrever às vezes as minhas orações. E aí eu escrevi nessa oração. E eu falei, Senhor, eu estou passando sim por dificuldades, mas o Senhor é bom. Deus é bom. E aí eu comecei a escrever. Deus é bom porque meu bebê está aqui no meu ventre, saudável. Deus é bom porque eu acordei viva e tenho um teto para morar. Deus é bom porque me deu saúde para começar mais um dia. Deus é bom porque me presenteou com um filho perfeito, saudável. Deus é bom porque agora eu vou tomar um café da manhã delicioso. Deus é bom porque eu
tenho um marido que me ama e sempre busca trabalhar muito para dar o melhor para mim. Deus é bom porque mesmo nos dias tristes, eu sou capaz de sentir o amor, o seu colo me acolhendo em minhas fraquezas. Deus é bom porque Ele me ama. E assim eu comecei meu dia. E depois que eu escrevi essa oração, que eu orei, aí sim eu senti paz. Aí sim eu pude começar o meu dia, minha semana foi maravilhosa. E nós precisamos fazer esse exercício. Enxergar as coisas boas que Deus tem feito nas nossas vidas. Mesmo diante das dificuldades, o Senhor tem cuidado, tem suprido as nossas necessidades. Só que às vezes nós esquecemos de olhar para as pequenas coisas que Deus faz. Porque se tem um lugar onde você vai ver pessoas agradecendo por mais um dia de vida nos hospitais. E às vezes a gente tem um dia de vida, a gente respira e a gente não agradece. Uma vez, quando eu estava na faculdade ainda, eu estava num ponto de ônibus e sentou do meu lado um morador de rua. Até hoje isso me engasga, isso me trava na garganta, porque ele começou a comer um pombo. Ele muqueou, sei lá, colocou um pouquinho no fogo, matou um pombo que estava comendo esse pombo do meu lado. E nesse dia eu não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Universitário não costuma ter muito dinheiro, mas aquilo me travou de tal maneira que até hoje isso me trava. Isso já tem quase 10 anos. E eu cheguei na minha casa e pensei, quantas vezes eu não chego na minha casa e falo, nossa, eu tenho frango para comer. Ele estava comendo um pombo. Na minha frente. Quantas pessoas nesse momento não têm o que comer? E você tem às vezes um prato cheio ali, tem arroz, tem carne, tem feijão. Às vezes você não tem um filé mignon, mas com certeza é muito melhor que comer um pombo. Então, se a gente parar para olhar, sim, nós temos motivos para agradecer, sim, a Deus. Nós temos motivos, sim, para glorificar ao Senhor mesmo no dia da dificuldade. E isso vai determinar onde você vai chegar, o seu coração, a maneira como você passa pelo dia mal, porque nós passaremos pelo dia mal. Jesus, Ele não nos prometeu uma vida fácil. Ele nos disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então sim, nós passaremos por dificuldades, mas nós não vamos permanecer na dificuldade para sempre. O problema é que às vezes a gente acha que vai permanecer para sempre na dificuldade. O povo, quando eu estudo a história dos israelitas, quando eu estudo o Êxodo, eu sempre fico pensando, eu acho que o povo não era para ter ficado tanto tempo no deserto como eles ficaram. Mas sabe por que eles ficaram tanto tempo no deserto? Por conta da murmuração, da ingratidão. Como é que Deus ia colocar esse povo numa terra que mana leite e mel? Um povo ingrato, um povo que não sabia reconhecer os feitos e as bênçãos do Senhor, um povo que presenciou as 10 pragas, um povo que presenciou a coluna de fogo, um povo que presenciou a nuvem, um povo que viu o mar se abrir, um povo que ainda assim não conseguia reconhecer que Deus era bom. Então, às vezes, você está mais tempo do que você deveria estar nesse deserto, por conta do seu comportamento. Porque o Senhor nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
E às vezes nós precisamos sim passar pela dificuldade para sairmos de lá melhor. Só que quando você não melhorar, você não vai sair talvez desse lugar, dessa aflição. Comece hoje a enxergar e agradecer e dizer: Deus é bom. Deus é bom mesmo diante dessa dificuldade. Comece a profetizar bênçãos na sua vida, porque a murmuração é você profetizando maldição sobre a sua vida. Cada vez que você murmura, você está se amaldiçoando. Cada vez que você reclama, cada vez que você fala mal de alguém, você está amaldiçoando aquela pessoa. Você está amaldiçoando a sua vida. Não convém. A gente leu aqui em Tiago: de uma fonte doce jorrar água salgada. Começa a profetizar bênção sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre as pessoas. Você vai perceber que as coisas vão mudar. Você vai perceber que você vai se sentir muito melhor. Começa a profetizar bênção, começa a profetizar provisão. Eu falo que eu tenho vivido um tempo onde Deus tem me ensinado isso. Me ensinado a depender dEle, porque o Senhor só vai fazer o impossível quando você estiver numa situação impossível. O Senhor só vai prover se houver uma necessidade. Então nós precisamos aprender a passar pela dificuldade da forma correta. Nós precisamos passar pela dificuldade agradecendo a Deus. Agradecendo a Ele, porque Ele continua sendo bom. E isso vai determinar onde você vai chegar. Nenhum dos murmuradores chegou a Canaã. Todos morreram. A geração antiga morreu todos. Quem habitou de fato não foram aqueles que viram o mar vermelho se abrir, mas foram aqueles que enxergaram ali a gratidão. Então você só vai viver o melhor de Deus na sua vida. Você só vai viver as bênçãos do Senhor se você souber passar pela provação da forma correta, agradecendo a Deus, tendo um coração grato, tendo um coração humilde. E isso vai determinar onde você vai chegar. Então que eu e você comecemos a adotar esse tipo de comportamento. Eu sei que talvez a palavra que você gostaria de ter ouvido hoje é: Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas. Mas mais do que abrir as portas e te abençoar, Deus quer te salvar. Deus quer que você vá para o céu. Mais do que te dar um carro, Deus quer que você esteja na presença dEle. E sim, Deus pode nos abençoar, sim, Ele pode suprir as necessidades, mas isso não é o mais importante aqui na terra. Não é o mais importante é nós vivermos em comunhão com o Senhor. Nós vivemos uma vida de retidão, uma vida de gratidão a Deus. Isso é o mais importante. Nós não podemos nos esquecer disso, do privilégio que é estarmos aqui, termos saúde, termos alimento, termos um teto para morar, temos um carro para andar, temos um transporte público, porque vamos imaginar que há anos atrás não tinha transporte, era a pé. E hoje nós temos tantas comodidades. Nós temos um celular que facilita a nossa vida, que a gente pode entrar em contato com as pessoas. Nós temos tantas coisas para agradecermos. Só que às vezes a gente se esquece de agradecer as coisas boas. Às vezes você está reclamando de um sonho que se concretizou na sua vida. Você orou pedindo para Deus te dar um carro. Você orou pedindo para Deus abençoar ali para você um trabalho. E aí quando você recebe o trabalho, a primeira coisa que você faz é reclamar desse trabalho. Você só está tendo dificuldades no trabalho porque você tem um trabalho. Você só está passando por uma dificuldade ali com o seu carro, porque você tem um carro. Algo que um dia você orou, que você pediu.
Às vezes a gente transforma a bênção em maldição com o nosso comportamento, com a nossa atitude. A gente não pode esquecer disso. Eu falo que Deus tem me ensinado tanto na maternidade. Quando eu paro para pensar que eu vou proferir alguma coisa, eu lembro. Estou sentindo uma cólica, estou sentindo uma dor, porque tem um bebê aqui na minha barriga. Então, se não tivesse um bebê, eu não estaria passando por isso. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque isso é a concretização de um sonho. Estava falando isso com meu esposo hoje. Quantas pessoas não ficam 10, 15 anos fazendo inseminação, tentando engravidar? Eu conheço pessoas que já gastaram mais de 100 mil reais. 100 mil reais com fertilização, com procedimentos, para poder engravidar. Então a gente tem que agradecer, sim. Estou tendo essas dificuldades, estou passando por algumas dores, porque eu estou gerando uma vida. Então, quando a gente começa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, você fica até melhor, mais feliz. Então, tome o caminho da gratidão. Agradeça ao Senhor. Faça isso todos os dias, Deus é bom. Faça esse exercício de lembrar as coisas boas que têm acontecido no seu dia. Se você fazer esse exercício, eu te garanto que você vai encontrar não só um motivo, mas muitos para agradecer. Então essa é a palavra que eu queria compartilhar com a igreja. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que venhamos ter uma mudança de comportamento, que venhamos aprender a passar pelas dificuldades da maneira certa, a agradecer, a enxergar que sim, há cuidado de Deus mesmo no dia mau, no dia da dificuldade. O Senhor, Ele está conosco. Só que se a gente não enxergar, se a gente pegar o comportamento da murmuração, você não vai enxergar o cuidado de Deus. Você não vai enxergar o amor de Deus, como aconteceu com o povo israelita. Eles não conseguiram enxergar que abrir o mar vermelho, que lançar 10 pragas sobre os egípcios, que colocar uma coluna de fogo, uma nuvem protegendo do sol, mandar um maná do céu, eles não conseguiram enxergar isso como cuidado. Deus mandava até a carne para eles se alimentarem, e eles não conseguiram enxergar que Deus é bom. Então, que eu e você não sejamos dessa forma. Que nós venhamos aprender a enxergar a bondade, o maná que Deus tem te dado todos os dias. A coluna de fogo que Deus tem colocado diante de você todos os dias. A nuvem que Ele tem colocado te protegendo e te guardando todos os dias, guardando a sua família. Venhamos enxergar isso. Enxergar que às vezes sim, o Senhor abre o mar vermelho. Ele faz coisas impossíveis na nossa vida. Só que a gente precisa aprender a agradecer, a tomar esse posicionamento. Entender que se Deus permitiu, Ele vai sim suprir as suas necessidades. Deus é bom, Ele não quer o pior para os seus filhos, Ele quer o melhor para os seus filhos. Deus é bom. Como Deus usou, irmã, Deus te abençoe, irmã.